Fala, galerinha, tudo bem? Professora Nayane Oliveira. Hoje eu vou trazer para vocês a explicação da nossa primeira aula do PET volume 3 do 6º ano. Vamos lá? Nossa atividade na primeira semana, ela se inicia na página número 2. Então, a gente segue lá para a página número 2, certo? No começo da página tem essas informações aqui sobre as habilidades e os conteúdos. A leitura disso daqui é dispensável. E aqui no final da página número 2, nós começamos a nossa atividade. Temos aqui um texto. Na pergunta número 1, nós temos um texto. Esse texto, ele é uma carta de reclamação. Vocês devem fazer a leitura dele, ok? E seguir. Na página número 3, nós começamos com algumas perguntas referentes a esse texto. A pergunta da letra A. A quem se destina a carta de reclamação? Essa carta ela foi escrita para alguém, para uma entidade, para uma pessoa, para um órgão. Quem é que vai receber essa carta? Quem é o destinatário dela? Ok? Letra B. Quem é a reclamante desta carta? Quem foi que fez a solicitação? Quem fez a reclamação? Quem foi o autor? Ou seja, quem é o remetente dessa carta? Quem foi a pessoa que escreveu essa carta? Ok? Letra C. Qual é o assunto tratado na carta? A reclamante, quem escreveu essa carta, tratava sobre um tema, um assunto. Que assunto que é esse? Ela está escrevendo para reclamar sobre o quê? Certo? Letra D. Ao relatar os fatos na carta, qual o posicionamento da reclamante diante disso? A pessoa que escreveu essa carta fazendo a reclamação, ela coloca o posicionamento dela. Ou seja, ela coloca aqui um pouquinho da opinião dela. E o que foi que ela disse? Como ela se posicionou? O que ela acha dessa situação e o que ela espera que seja feito? Ok? Letra E. Quais os argumentos utilizados pela reclamante para que a sua solicitação fosse acatada? Quem fez essa reclamação colocou alguns argumentos para que ela fosse atendida. E quais são esses argumentos? O que ela disse para convencer o destinatário de que ela precisa de ajuda, de que alguma providência tem que ser tomada? Certo? Letra F. Se você recebesse essa carta, qual seria a sua resposta para a reclamante? Imaginem agora, meninos, que vocês são o destinatário, que vocês receberam essa carta. E pensem aí no que é que vocês responderiam, o que é que vocês diriam para essa pessoa. Qual seria a resposta de vocês? Ok? Número 2. Ele está na página 4 e aqui ele pergunta. Leia o texto a seguir e responda. O texto é essa imagem, esse cartoon, né? E nós temos aqui um gari, ele está varrendo a calçada e nós temos um cidadão que vem e joga uma latinha de refrigerante, certo? Então vamos lá. Letra A. Qual é a relação entre o cartoon ao lado e a carta de reclamação da atividade 1? O que há em comum entre essa imagem e entre o texto da primeira atividade? O que há em comum entre esses dois textos? Eles falam sobre a mesma coisa? Eles têm o mesmo assunto, o mesmo tema, certo? Letra B. Qual é a diferença entre o posicionamento do rapaz com celular no cartoon e a reclamante da carta de reclamação? Aqui no cartoon, o rapaz com celular, ele joga o lixo na rua. Já a reclamante da carta de reclamação lá da primeira atividade, ela tem um posicionamento diferente. O que ela faz de diferente desse rapaz com celular? Certo? Letra C.
Que tipo de posicionamento dos cidadãos seria mais correto diante da problemática do lixo nas cidades? Pessoal, toda cidade tem lixo jogado pela rua, jogado pelos cantos, nos terrenos baldios, não é mesmo? E essa pergunta aqui, ela questiona qual seria a melhor atitude de todas as pessoas em relação a esse problema, em relação ao problema do lixo nas cidades. O que seria melhor para que nós, eu e você, nós fizéssemos em relação a esse problema, o problema do lixo, certo? Pergunta número 3. Leia o texto abaixo e responda. Nós temos aqui um texto, né? Ele possui imagens e algumas informações. E na letra A. Normalmente, em qual local podemos encontrar textos como esse? Primeiro, que tipo de texto é esse? Olha só, o título dele diz assim, sintomas das doenças. Aí tem aqui a dengue, a zika, a chikungunya e o maiaro. O que essas doenças, os sintomas delas estão descritos aqui embaixo, né? E eu quero saber onde eu encontro esse tipo de texto. Onde vocês acham que nós veríamos um textinho, uma imagem como essa? No jornal, numa revista, na televisão? Onde? Letra B. Qual a finalidade desse texto? Todo texto tem um objetivo. Qual que é o objetivo desse texto? Divertir a pessoa, informar, entreter, assustar. Qual é o objetivo desse texto? Certo? Letra C. A quem se destina esse texto? Para quem esse texto foi escrito? Quem vocês acham que seria um possível leitor desse texto? Letra D. Qual a importância de publicações como essa? Qual é a importância de textos como esse? Por que eles devem ser divulgados? Por que eles devem ser escritos? O que ele tem de importante que favorece a sociedade? Certo? Depois nós seguimos para a página 5 e nós temos aqui o texto, a pergunta número 4. Ela traz aqui uma notícia, certo? Uma notícia sobre o vírus da Zika. Aí nós temos aqui a pergunta letra A. Qual é o tema dessa notícia? Desse textinho aqui, qual é o tema? Qual é o assunto? Sobre o que ele fala? Ok? Letra B. Que tipo de relação essa reportagem pode provocar no leitor ou na comunidade em geral? Vocês vão pensar o seguinte. Ao ler essa notícia da pergunta número 4, que sentimento as pessoas podem ter? Que tipo de reação elas podem tomar ou sentir em relação às informações desse texto? Se ficar difícil para pensar assim, de modo geral, pense em você. Que sentimento surgiu em você depois de ler esse texto? Qual foi a sua reação? Tá certo? Pessoal, as atividades da semana 1 são apenas essas, páginas 2, 3, 4 e 5. Façam a leitura com calma, respondam tudo com calma, depois fotografem e mandem para mim, ok? Por hoje é só, até a próxima!